7 erros que te impedem de escutar o Espírito Santo. Você ora, você busca, você clama por direção, mas mesmo assim sente como se estivesse falando sozinho, como se o céu estivesse fechado, como se a presença de Deus estivesse cada vez mais distante. E então a dúvida surge: será que Deus parou de falar comigo? A verdade é que o Espírito Santo continua falando. Ele não se cala, ele não abandona, ele não desiste. Mas a pergunta real não é se ele está falando, é por que você não está escutando. O problema nunca foi a ausência da voz. O problema é a quantidade de vozes que você tem dado ouvidos, o barulho da ansiedade, da rotina, do orgulho, da pressa, da religiosidade, do medo de mudar. Tudo isso cria uma camada espessa que bloqueia sua sensibilidade espiritual. Você ora, mas não se cala. Você jejua, mas não obedece. Você clama por respostas, mas ignora as correções. Você vive rodeado de conteúdo cristão, mas sem conexão com a fonte. E quando o Espírito tenta te alcançar, encontra um coração ocupado demais com tudo, menos com Ele. Neste vídeo, você vai descobrir os 13 erros mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais comuns que impedem você de escutar o Espírito Santo. Erros que talvez você nem sabia que estava cometendo. Erros que vestem aparência de santidade, mas carregam ruídos de vaidade. Erros que parecem zelo, mas escondem controle. Erros que parecem obediência, mas na verdade são tentativas de manter Deus dentro dos seus limites emocionais. Você precisa entender que a voz do Espírito não se manifesta sob pressão. Ela não cede à ansiedade. Ela não se revela no meio do orgulho. A voz do Espírito é clara, mas exige um coração disposto a ouvir mesmo quando dói, disposto a obedecer mesmo quando não entende, disposto a ser confrontado para ser curado, porque Deus nunca vai dirigir quem não aceita ser corrigido. E é por isso que tantos vivem confusos, pulando de conteúdo em conteúdo, de oração em oração, esperando que alguma palavra traga alívio. Mas o que falta não é revelação. O que falta é disposição. O Espírito Santo está mais perto do que você imagina. Ele quer falar com você agora. Ele quer conduzir seus passos, restaurar sua sensibilidade, ativar seu discernimento. Mas antes, você precisa fazer uma escolha: remover os bloqueios, reconhecer os erros, abrir mão das estruturas que você mesmo construiu e que hoje impedem Deus de agir com liberdade. Porque quando o Espírito encontra espaço, ele faz morada. Ele não apenas fala, ele transforma. Ele não apenas sussurra, ele desperta. Ele não apenas guia, ele ressuscita tudo o que está dormente dentro de você. Este vídeo não foi gravado por acaso. Esta mensagem não é mais uma entre tantas. Ela é um chamado, um alerta, um espelho. Talvez seja a última tentativa de Deus te fazer perceber que não é Ele quem está distante. É você que está se escondendo. Você que está resistindo. Você que está colocando filtros demais entre sua alma e a voz do céu. Mas hoje pode ser o dia do reencontro, da restauração, da escuta verdadeira. Hoje pode ser o dia em que você vai perceber que o Espírito Santo nunca se afastou. Foi você quem parou de escutar. E agora chegou a hora de confrontar, de abrir os olhos, de identificar, um a um, os erros que estão te tornando espiritualmente surdo. Prepare-se. O que vem a seguir não é leve, mas é libertador. Porque cada erro revelado é uma chance de recomeçar. E no final de tudo isso, a voz que parecia distante vai ecoar com clareza. E quando você ouvir, não terá mais dúvida de quem está falando. Quando você fala demais e escuta de menos, você ora todos os dias. Fala com Deus com sinceridade, com palavras carregadas de emoção, clama por respostas, por direção, por paz. Mas ao terminar,
Simplesmente se levanta e segue a vida como se a oração fosse apenas uma lista enviada ao céu. Você fala, mas não espera escutar. Você se derrama, mas não permanece para ouvir. Esse é um dos primeiros e mais invisíveis erros que te impedem de escutar o Espírito Santo. Você fala tanto, tanto, que não percebe que está impedindo Deus de responder. A oração foi desenhada para ser um diálogo, mas para muitos se tornou um monólogo. Você expõe suas dores, seus medos, suas expectativas, mas não oferece silêncio, não oferece espaço, não oferece tempo para que o Espírito possa ministrar de volta. Há quem diga que orar é falar com Deus, mas escutar a Deus também é oração, e muitas vezes é na parte do silêncio que a verdadeira resposta é dada. Você foi treinado para ser intenso, expressivo, fervoroso, mas não foi ensinado a ser receptivo, a se calar com reverência, a esperar com paciência, a discernir o momento em que Deus quer falar, mas você está ocupado demais, explicando o que Ele já sabe. O Espírito não compete com sua voz. Ele espera que você se aquiete, espera que você entenda que há respostas que não vêm em palavras, mas em sensações, em convicções, em pesos que se transformam em paz. E isso só acontece quando você para de falar e começa a escutar. O problema é que o mundo te ensinou que você precisa se expressar o tempo todo, que quanto mais você fala, mais você está sendo verdadeiro. Mas o Espírito não mede seu relacionamento pela quantidade de palavras. Ele mede pela profundidade do silêncio. Um silêncio de entrega, de rendição, de reconhecimento. Um silêncio que diz: Espírito Santo, eu confio em ti. Fala, eu estou ouvindo. Quando você fala demais, revela que ainda não aprendeu a confiar totalmente, que precisa controlar a conversa, que precisa se sentir ouvido para sentir que orou. Mas Deus já conhece cada palavra antes de ser dita. O que Ele quer é que você esteja disponível para ouvir a voz que vem de um lugar mais profundo do que o som. Uma voz que não precisa de ruído para ser real. Uma voz que transforma não apenas o ambiente, mas a sua consciência. Quantas vezes você orou, chorou, clamou e saiu do quarto da mesma forma que entrou? Não foi porque Deus não respondeu. Foi porque você não ficou tempo suficiente para escutar. Você quer direção, mas não suporta o silêncio. Quer respostas, mas se recusa a esperar. E o Espírito Santo, paciente, bondoso, permanece ali, esperando o momento em que você vai parar de tentar conduzir a oração e começar a se render à presença. Há uma dimensão espiritual reservada para quem ora e depois se cala. Um nível de intimidade que só é acessado por aqueles que não estão com pressa. Por aqueles que entendem que Deus não tem obrigação de falar no seu tempo, mas que, quando fala, cada palavra muda destinos inteiros. Escutar o Espírito é como afinar o coração com o céu. Exige sensibilidade, mas, acima de tudo, exige humildade. A humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas e por isso precisa escutar mais do que falar. Hoje, o Espírito Santo quer falar com você, mas Ele não vai interromper sua pressa. Não vai disputar atenção com seu fluxo de palavras. Ele está esperando o momento em que você se calar, em que você abrir mão da necessidade de explicar, de justificar, de pedir e simplesmente disser: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Porque nesse exato momento, quando você cala a alma e escuta com o Espírito, a voz dele se torna impossível de ignorar. A obsessão por resultados rápidos silencia o eterno. Você ora esperando o retorno imediato. Quer respostas rápidas, sinais visíveis, soluções práticas. Sua fé se tornou impaciente.
Você busca direção não por confiança, mas por urgência. E nesse ritmo apressado, você exige que o Espírito Santo se manifeste no tempo da sua ansiedade. Só que ele não se move na frequência da pressa, ele se move na eternidade. E quando você insiste em transformar a voz de Deus em um atalho para aliviar o agora, você perde a profundidade do que ele está tentando construir em você. A obsessão por resultados rápidos faz com que você ouça apenas o que te convém. Aquilo que é simples, confortável, rápido de aplicar. Mas o Espírito não está interessado em te dar atalhos. Ele está interessado em te transformar. Ele não te responde apenas para te tirar de um problema. Ele te fala para te amadurecer. E amadurecimento nunca é instantâneo. Ele exige processo, ele exige tempo, ele exige silêncio. E é exatamente isso que sua pressa não permite. Quantas vezes você já descartou uma direção divina porque ela exigia espera? Quantas vezes você ignorou a voz do Espírito porque ela dizia ainda não, quando tudo dentro de você gritava agora? Você não quer apenas ouvir Deus, você quer que Ele diga o que você espera. Você quer que Ele confirme sua pressa, sua urgência, sua agenda. Mas o Espírito não valida o desespero. Ele ministra a paz. E a paz nunca é barulhenta. Ela não se impõe, não compete com a ansiedade. Ela espera você se aquietar para se manifestar. Quando você transforma sua espiritualidade em um processo de busca imediata por soluções, você para de escutar a profundidade do Espírito e começa a reagir a estímulos externos. Você substitui a sensibilidade pela reatividade. Substitui a espera pela pressa. Substitui a fé pela necessidade de controle. E nesse cenário, a voz do Espírito se torna imperceptível. Não porque ele parou de falar, mas porque você só ouve o que grita mais alto. E ele não grita, ele sussurra, ele toca, ele convence, mas nunca se impõe à sua urgência. O Espírito Santo está mais interessado no que ele está formando em você do que no que você está tentando evitar. Ele prefere moldar o seu caráter do que simplesmente atender suas orações. Ele quer que você aprenda a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem sentir. E isso é impossível para quem exige resultados imediatos. Porque essa exigência é fruto da carne e não do Espírito. É fruto do medo, não da fé. É fruto da incredulidade e não da comunhão. O tempo de Deus não é seu inimigo, ele é seu protetor. A espera que o Espírito propõe não é punição, é preparação. E enquanto você corre atrás de respostas rápidas, o céu está construindo algo duradouro. Mas você precisa parar. Respirar, entender que a voz de Deus não se manifesta no frenesi. Ela se revela no secreto, no profundo, no momento em que você larga a ansiedade e diz, seja no tempo que for, eu quero ouvir tua voz. Se hoje você se sente frustrado, achando que Deus não está falando com você, pare e reflita. Será que Ele já falou, mas você achou lento demais? Será que ele já te direcionou, mas você descartou porque não era rápido, fácil ou imediato? O Espírito não é uma ferramenta de emergência. Ele é presença constante. Ele é mestre, não assistente. E quando você entende isso, você para de buscar respostas instantâneas e começa a buscar intimidade. E é nessa intimidade que a voz dele se torna inconfundível. Você não precisa de um resultado, você precisa de uma resposta. E essa resposta não virá no tempo da sua ansiedade, mas na plenitude do tempo que Deus separou para te transformar enquanto te conduz. O Espírito está falando. Ele não está em silêncio. Você é que está ouvindo com pressa demais para entender o que só pode ser compreendido na quietude de um coração que aprendeu a esperar. A rotina engessada que Deus não consegue mais interromper. Você acorda, vive, ora, trabalha, serve, dorme, tudo no mesmo ritmo. Tudo dentro de um cronograma
que você criou para si mesmo e que, com o tempo, deixou de ser disciplina espiritual para se tornar rigidez religiosa. Sua vida virou uma sequência de hábitos que parecem piedosos, mas que não deixam espaço para o inesperado de Deus. E é por isso que, mesmo orando, mesmo indo à igreja, mesmo ouvindo pregações, você sente como se a presença do Espírito estivesse cada vez mais distante. Não é que ele tenha se afastado, é que você o encaixou numa rotina onde ele não tem mais liberdade para interromper. O Espírito Santo não age como uma agenda. Ele é movimento, ele é vento. Ele sopra quando quer, como quer, na hora que quer. E quando você prende sua espiritualidade dentro de blocos de tempo, dentro de horários inegociáveis, dentro de rotinas imutáveis, você corre o risco de sufocar a presença de Deus com sua própria estrutura. Você pode estar orando nos mesmos horários, lendo os mesmos textos, servindo nas mesmas áreas, mas fazendo tudo isso por costume, não mais por sensibilidade. E onde há costume sem escuta, não há mais transformação. Deus não tem problema com ordem, mas Ele nunca se submeterá a uma ordem que o exclui. Ele interrompe, Ele confronta, Ele muda planos, Ele desafia a lógica. E quando a sua rotina espiritual não deixa mais espaço para interrupções, você se torna alguém que já não escuta mais. Apenas repete orações, repete promessas, repete comportamentos. Mas o coração está surdo, o espírito está insensível. E a presença, embora ainda esteja disponível, não encontra acesso em meio ao controle que você insiste em manter. Há pessoas que dizem, eu não ouço mais a voz de Deus como antes. E a resposta pode estar justamente nisso. Você ouvia quando sua vida era vulnerável, quando você estava desesperado, dependente, disponível, mas agora você se sente maduro, experiente, funcional. E sem perceber, fechou a porta para o novo. Porque o novo assusta, porque o novo desorganiza. Porque o novo exige entrega. Você não percebe que a rotina que um dia te protegeu da instabilidade hoje está te impedindo de crescer, porque ela te tornou previsível demais. E o Espírito não age no previsível. Ele age no lugar onde o controle é entregue, onde a oração se prolonga porque ele pediu, onde o plano do dia muda porque ele direcionou, onde o culto sai do script porque a presença invadiu, onde a vida é vivida com o coração pronto para ser interrompido. O maior sinal de que a sua rotina se tornou um bloqueio espiritual é quando você já não se permite ser surpreendido. Tudo o que Deus faz na sua vida precisa caber no seu tempo, no seu formato, nas suas expectativas. Você busca o mover, mas dentro da sua zona de conforto. Você deseja ouvir, mas somente se a voz do Espírito não mudar seus planos. E o Espírito não negocia. Ele te chama para romper, para sair do ciclo que você criou, para deixar que Ele conduza, para devolver a Ele a liberdade que um dia você tirou em nome da ordem. Hoje, Deus quer interromper sua normalidade. Ele quer quebrar o ciclo que você chamou de devoção, mas que se tornou prisão. Ele quer te surpreender. Ele quer fazer novo. Mas você precisa dizer, Espírito Santo, eu abro mão do meu controle. Interrompe a minha rotina, muda a minha agenda, me tira do automático. Porque quando você se entrega assim, você redescobre a leveza da escuta, a sensibilidade que o costume havia anestesiado, o frescor da voz de Deus falando não no seu tempo, mas no dele. Se você quer voltar a ouvir com clareza, precisa estar disposto a ser interrompido, a perder o controle, a permitir que sua vida espiritual deixe de ser uma repetição funcional e volte a ser um relacionamento vivo. O Espírito Santo está tentando entrar de novo onde você colocou trancas em nome da organização. Ele quer bagunçar suas estruturas para reconstruir sua escuta. E quando isso acontecer, tudo o que hoje está seco, preso, previsível, será novamente cheio da presença que interrompe, transforma e renova tudo o que toca. O falso
discernimento baseado em experiências passadas. Você já viveu momentos reais com Deus, já ouviu sua voz, já foi guiado com clareza, já recebeu confirmações inquestionáveis. E com o passar do tempo, essas experiências viraram marcos espirituais na sua memória. Tornaram-se o padrão pelo qual você mede tudo o que ouve, sente e percebe hoje. E sem perceber, você se prendeu a um modelo. Agora, se Deus não fala do mesmo jeito, você acha que ele está em silêncio. Se o mover não acontece como antes, você acha que está desviado. Se a emoção não acompanha, você acha que está frio. O problema não é falta de experiência, é excesso de apego a experiências antigas. É viver de revelações do passado, enquanto Deus tenta fazer algo novo hoje. Mas você já não reconhece, porque espera que seja como antes. O discernimento espiritual não é uma herança automática, ele é sensibilidade renovada. E quem vive apenas do que sentiu no passado, corre o risco de ficar surdo para o que o Espírito está dizendo agora. Deus não é repetitivo, ele é criativo. Ele não se prende a métodos, ele se move com liberdade. Mas muitos confundem maturidade espiritual com a habilidade de prever como Deus vai agir. E isso não é discernimento, isso é presunção. E toda presunção espiritual se transforma cedo ou tarde em surdez espiritual. Há quem diga, não sinto como antes, então Deus se afastou. Quando na verdade o que aconteceu foi que a voz do Espírito mudou de frequência. Ele quer te falar de outra forma, quer te tocar por outra via, quer amadurecer sua escuta. Mas você está preso à emoção de 5 anos atrás, a forma como ele falou naquele culto marcante, a sensação daquele retiro inesquecível. Você transformou um momento sagrado em padrão divino, e isso limita a liberdade do Espírito na sua vida. A memória da presença é importante, mas ela não pode substituir a fome por algo novo. Não se vive de ecos do passado, vive-se de voz viva no presente. E essa voz não se repete como uma gravação, ela se renova como o maná no deserto. Quem guardava para o dia seguinte via apodrecer. Assim é com o discernimento. Se você não se abre para o novo, o que foi revelação ontem se transforma em tradição vazia hoje. A voz do Espírito não é algo que você domina, é algo que você persegue. Você não controla quando ou como ele fala, você apenas se prepara para ouvir. E esse preparo exige humildade para admitir que você ainda não sabe tudo, que você ainda precisa aprender, que o que funcionou antes pode não funcionar mais agora, que o discernimento verdadeiro não é baseado na repetição de padrões, mas na capacidade de reconhecer Deus, mesmo quando ele se apresenta de uma forma totalmente nova. Muitos perderam a escuta porque se tornaram especialistas em reconhecer o que já passou, mas cegos para o que Deus está fazendo agora. Eles esperam que a voz venha da mesma maneira, no mesmo tom, com a mesma intensidade. E quando não vem, dizem que Deus se calou. Mas ele não se calou. Ele apenas está esperando que você desapegue do que foi, para abraçar o que é. Você não pode manter a escuta viva se insiste em prender o Espírito Santo a um modelo que você mesmo criou. Você não pode exigir que o Deus infinito se encaixe nas formas que um dia te serviram. O discernimento precisa ser fresco, vivo, atual. Você precisa perguntar, Espírito Santo, como quer falar comigo hoje? Não ontem, hoje, porque o que você precisa agora exige uma escuta nova, não uma lembrança antiga. Se você sente que parou de ouvir, talvez seja porque está esperando ouvir do mesmo jeito. Mas Deus quer te surpreender, quer falar de formas que você ainda não conhece, quer te guiar por caminhos que você ainda não trilhou. E para isso, você vai precisar abrir mão do passado, não para esquecer, mas para não limitar. Porque a voz do Espírito não está no lugar onde você aprendeu a ouvir. Ela está no lugar onde você aprende a ouvir de novo.
Quando você se torna surdo pela familiaridade com o sagrado, você já não se assombra mais com a presença de Deus. Já não se emociona como antes ao ouvir uma canção sobre o Espírito Santo. Já não sente a mesma expectativa ao abrir a Bíblia. Você vai à igreja, ora, canta, serve, prega, mas tudo isso parece mais parte da rotina do que de uma relação viva. Você está presente, mas algo dentro de você está adormecido. E talvez você não perceba, mas o que te impede de escutar o Espírito Santo hoje é exatamente isso. Você se acostumou com ele. A familiaridade se transformou em anestesia espiritual. O que antes era sagrado, agora é comum. O que antes te quebrantava, agora apenas passa despercebido. Você faz tudo certo, tudo como deve ser, mas perdeu a reverência, perdeu o temor, perdeu a sensibilidade. Porque onde há familiaridade sem fome, há insensibilidade. E o Espírito Santo não fala onde não há mais honra. Você pode estar cantando sobre ele, falando sobre ele, citando versículos, declarando verdades bíblicas e ainda assim não estar escutando nada. Porque a sua boca está cheia, mas seu espírito está surdo. Porque a reverência foi substituída por costume. Porque o ambiente sagrado virou cenário comum. E a presença dele, que um dia te fazia tremer, hoje é apenas parte do contexto. A familiaridade com o sagrado é traiçoeira. Ela te faz acreditar que está perto, quando na verdade você está apenas operando no automático. Ela te convence de que está tudo bem, porque você continua fazendo as mesmas coisas. Mas seu coração já não queima mais. Sua alma já não chora mais. Sua escuta já não reage mais. O Espírito Santo não parou de falar, mas você parou de se impressionar. O problema não está no excesso de exposição, está na ausência de profundidade. Você ouve muito, mas escuta pouco. Você consome conteúdo espiritual, mas não mergulha na presença. Você conhece o caminho, mas não sente mais o chão. E quando isso acontece, o Espírito deixa de competir pela sua atenção. Ele se recolhe, não como castigo, mas como convite. Ele se silencia para ver se você ainda tem fome, para ver se você percebe a ausência, para ver se ainda há dentro de você um espaço onde ele possa ser honrado como no início. Você precisa voltar ao início, lembrar do primeiro amor, do tempo em que cada oração era descoberta, cada louvor era uma experiência, cada palavra da Bíblia parecia te alcançar diretamente. Quando a presença de Deus não era uma obrigação, mas um encontro. Quando o sagrado ainda te fazia tremer. Quando ouvir a voz do Espírito era o maior privilégio da sua vida. Não porque você era mais maduro, mas porque era mais dependente. Hoje, Deus te chama para esse retorno. Não a um lugar físico, mas a um estado de espírito. A uma reverência perdida. A uma sensibilidade adormecida. O Espírito Santo quer restaurar sua escuta, mas isso começa pela restauração da sua honra. Você precisa parar de tratar como comum aquilo que é eterno. Precisa olhar para o sagrado como quem olha para um fogo que ainda pode consumir. Porque só queima quem reconhece a santidade da chama. Se você quer escutar de novo, precisa se curvar de novo. Precisa se humilhar, não por medo, mas por amor. Precisa rasgar o coração, não por emoção, mas por verdade. Precisa entrar na presença como quem entra em território santo, e não como quem frequenta um lugar conhecido. Porque a voz do Espírito Santo ainda está ali. Ela nunca foi embora, mas ela só se revela plenamente onde há temor, onde há reverência, onde há fome. Hoje pode ser o recomeço da sua escuta, mas isso exige quebrantamento, exige o reconhecimento de que você deixou o costume sufocar a paixão. Exige a coragem de dizer: Senhor, me perdoa por me acostumar com a tua presença. Me ensina a te ouvir como se fosse a primeira vez.
E quando isso acontecer, a voz que parecia distante vai voltar a ecoar com força, porque o Espírito Santo sempre responde onde encontra um coração que voltou a reconhecer o sagrado. A idolatria disfarçada de dependência espiritual. Você diz que precisa de direção, diz que não toma decisões sem antes orar, sem antes consultar a vontade de Deus. Mas na prática, o que acontece é que você não busca escutar o Espírito. Você busca uma pessoa, um líder, um pastor, uma figura que se tornou referência espiritual na sua vida. E o que parece zelo, reverência e prudência, na verdade é idolatria disfarçada. É dependência espiritual travestida de maturidade. É terceirização da escuta. Você quer ouvir Deus, mas apenas se for através da boca de alguém. O Espírito Santo não é um intermediário. Ele é o próprio Deus em você. Ele não foi enviado para te deixar dependente de outros. Ele foi enviado para te guiar em toda a verdade. E quando você coloca alguém entre você e ele, por mais bem intencionado que esteja, você cria um obstáculo invisível entre o céu e o seu coração. Você substitui a escuta pessoal por uma escuta mediada. E com o tempo, seu discernimento enfraquece. Sua identidade espiritual se dilui, sua sensibilidade se contamina, porque você já não busca mais a presença, você busca aprovação. Há quem só se move se alguém profetiza, só muda se alguém confirma, só aceita se um líder espiritual validar. Isso não é maturidade, isso é medo de crescer, isso é comodidade espiritual, porque escutar o Espírito Santo diretamente exige responsabilidade, exige risco, exige fé. E muitos preferem se esconder atrás da figura de autoridade, do cargo, da unção alheia, para não precisarem discernir por si mesmos o que Deus já está falando há muito tempo. Essa idolatria sutil é tão perigosa porque ela se veste de honra. Você diz que honra o pastor, que respeita o profeta, que confia na visão do seu líder. E sim, a honra é bíblica, necessária e poderosa. Mas quando ela substitui sua intimidade com o Espírito, ela se torna uma prisão. Quando você não toma decisões porque está esperando que alguém fale por Deus no seu lugar, é porque você ainda não confiou que Deus pode falar com você. E o Espírito Santo não habita apenas nos púlpitos. Ele habita no secreto. Ele fala com quem busca, com quem pergunta, com quem espera. Ele fala com você. A idolatria espiritual bloqueia sua escuta porque coloca sua confiança no canal e não na fonte. Você se esquece de que todos os homens falham. Todos erram, todos veem em parte. E quando você faz de alguém sua fonte de revelação, você se torna vulnerável ao erro, à manipulação e, o pior, ao distanciamento silencioso da voz do Espírito. Porque o Espírito não divide glória. Ele não fala com quem não está disposto a ouvir direto da fonte. Você pode receber confirmações, conselhos, visões, palavras proféticas, mas nenhuma delas pode substituir o que o Espírito deseja gerar dentro de você. Ele quer te amadurecer, quer te ensinar a discernir, quer que você saiba reconhecer a voz do céu no meio do caos, quer te treinar para escutar mesmo quando todos ao redor estão em silêncio. Porque ele sabe que haverá momentos em que você estará sozinho. E nesses momentos, você precisará saber escutar por si mesmo. Hoje, o Espírito Santo quer cortar esse laço de dependência. Quer restaurar a confiança que você perdeu de que é possível, sim, escutar Deus com clareza. Ele quer te tirar da sombra de pessoas, sistemas e estruturas. Quer te chamar para o lugar onde só você e ele conversam, onde não há plateia, não há aplauso, não há filtro, só a presença, a voz e a verdade. Se você percebe que tem buscado ouvir mais pessoas do que o Espírito, que está esperando validações humanas para obedecer ao que já foi revelado, então é hora de se arrepender. É hora de dizer: Espírito Santo, eu confiei mais nos homens do que em ti.
Me ensina a ouvir de novo, a confiar de novo, a depender apenas da tua voz. E quando isso acontecer, quando você romper com essa idolatria sutil, sua escuta será restaurada. E a voz do céu, que estava abafada pela multidão, voltará a ser clara, pessoal, íntima, porque ela nunca deixou de estar disponível. Você só estava ouvindo as pessoas erradas. O auto-engano de quem só escuta o que confirma o que já decidiu. Você ora pedindo direção, mas no fundo já tem uma decisão tomada. Você diz que quer ouvir a voz de Deus, mas só escuta aquilo que se alinha ao que você quer. Você busca confirmação, mas apenas daquilo que conforta sua vontade. E quando algo vem contra o que você já definiu no seu coração, você diz que não é de Deus, que não sente paz, que não se identificou. Mas a verdade é que você não está buscando ouvir, está buscando validar. E esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos que silenciam a voz do Espírito Santo, o auto-engano. O coração humano é enganoso. Ele fabrica justificativas espirituais para escolhas emocionais. Ele mascara teimosia com discernimento. Ele reveste desejo com linguagem cristã. E quando você entra nesse lugar, o Espírito Santo pode até falar, mas você não ouve, porque você já criou uma estrutura interna que filtra a voz de Deus. Você ouve o que agrada, ignora o que confronta, você destaca o que confirma, rejeita o que corrige. E assim, sua fé se torna uma bolha. Uma bolha onde você está sempre certo, sempre alinhado, sempre sentindo paz, mesmo quando está claramente desobedecendo. Deus não é cúmplice das suas vontades. Ele é Pai. Ele não fala para agradar. Ele fala para alinhar. E se você só escuta o que combina com os seus planos, então você não está ouvindo a voz do Espírito. Está ouvindo o eco da sua própria alma. E esse eco pode ser sedutor, pode parecer divino, pode vir até com palavras bonitas, mas é auto-engano. E o auto-engano espiritual é mais perigoso que a ignorância, porque ele te dá a ilusão de que você está escutando Deus, quando na verdade você está apenas conversando consigo mesmo. Quantas vezes você orou pedindo uma direção e, ao receber uma resposta contrária à sua vontade, simplesmente ignorou? Ou disse que precisava de mais confirmação? Ou achou que ainda não era o tempo? Isso não é prudência. Isso é resistência. É medo de entregar o controle. É preferência disfarçada de espiritualidade. E enquanto você estiver dentro dessa bolha, o Espírito vai continuar falando, mas você não vai ouvir. Porque a voz dele não briga com a sua teimosia. Ela apenas se retira, esperando que você se canse do seu próprio plano para enfim dizer, seja feita a tua vontade. Há decisões que você tomou e depois pediu que Deus abençoasse. Mas a direção deveria ter vindo antes da escolha. A escuta vem antes da ação. Quando você inverte a ordem, você não está ouvindo. Está apenas pedindo que Deus assine embaixo daquilo que você já escreveu. E o Espírito Santo não é carimbo da sua vontade. Ele é o autor da vontade de Deus para você. Isso só muda quando você aprende a dizer, mesmo que doa, eu quero te ouvir. Se você quer escutar de verdade, precisa estar disposto a abandonar qualquer decisão que o Espírito te mostrar que não vem dele. Precisa abrir mão de planos, relacionamentos, ideias e até ministérios, se for necessário. Porque a obediência real começa onde termina a sua preferência. E só obedece quem escuta. E só escuta quem para de filtrar. O Espírito Santo quer falar com você. Mas antes, ele quer limpar seus ouvidos espirituais da vaidade, da conveniência e da seletividade. Ele quer te libertar do ciclo onde tudo gira em torno do que você sente e devolver o controle a quem realmente governa. E quando isso acontecer, quando você decidir ouvir mesmo que não goste do que ele disser, a voz dele vai se tornar mais clara do que nunca.
porque Deus não se esconde. Ele só espera um coração disposto a escutar sem filtro, obedecer sem demora e seguir sem negociar. O medo de ser confrontado impede você de ser conduzido. Você diz que quer ouvir a voz de Deus, mas no fundo teme o que Ele pode dizer. Porque se Ele falar, você sabe que vai ter que mudar, vai ter que deixar algo, vai ter que romper com uma zona de conforto, vai ter que abandonar um relacionamento, perdoar alguém, admitir uma mentira, quebrar um ciclo. E mesmo sem dizer com palavras, você já bloqueou o Espírito Santo, porque você quer ser guiado, mas não quer ser confrontado. E quem tem medo de confronto nunca será realmente conduzido. O Espírito Santo não é apenas consolo, ele é correção. Ele não fala apenas para encorajar, mas também para quebrar resistências. Ele não conduz apenas para o que parece bom, mas para o que é necessário. E às vezes, o que é necessário dói. Exige renúncia, exige desapego, exige encarar verdades que você tem evitado. E é por isso que muitos oram, jejuam, clamam, mas continuam sem direção. Porque querem o mapa, mas rejeitam o caminho. Há momentos em que a voz do Espírito não vem como paz imediata, vem como um peso santo, como um incômodo que desorganiza tudo por dentro, porque antes de guiar, ele precisa limpar, antes de abençoar, ele precisa corrigir, antes de levar você a novos territórios, ele precisa esvaziar você das bagagens antigas. Mas você tem medo de ser confrontado em áreas que você protege, medo de ter que mudar padrões de comportamento que você já chamou de personalidade, medo de encarar um espelho que revela feridas maltratadas e pecados racionalizados. E o medo do confronto gera fuga. Você evita o secreto, evita o silêncio, evita a palavra, porque sabe que, no fundo, Deus vai tocar exatamente onde dói. Você se esconde atrás da atividade, atrás dos compromissos, atrás de palavras espirituais. Mas o Espírito Santo não se impressiona com performance. Ele sonda o coração e ele continua chamando, mesmo quando você resiste. Mas saiba, quanto mais você foge do confronto, mais distante você ficará da condução. Deus nunca vai dirigir um coração que rejeita ser corrigido. Ele não é cúmplice do seu orgulho. Ele é o Deus que confrontou Adão, que desafiou Moisés, que expôs Davi, que silenciou Elias, que transformou Paulo. Todos foram profundamente conduzidos, mas todos foram antes profundamente confrontados. Porque a voz do Espírito só se estabelece em corações quebrantados. Em corações que dizem, fala, mesmo que doa, mostra, mesmo que me exponha, corrige, mesmo que eu chore. Talvez hoje o Espírito esteja tentando falar com você justamente sobre algo que você não quer escutar, algo que você sabe que precisa ser mudado, mas ainda não teve coragem de entregar. E você sente isso toda vez que ora, toda vez que se cala, toda vez que entra na presença. É como se o céu dissesse, vamos falar disso agora? Mas você muda de assunto. Cita outro versículo, ora por outra coisa, e ele espera. Espera o momento em que você vai parar de fugir. A direção que você tanto busca pode estar exatamente depois do confronto que você mais tem evitado. A clareza que você pede pode estar do outro lado da verdade que você ainda não quis encarar. O caminho está pronto, mas você só vai enxergá-lo quando permitir que o Espírito trate o que está oculto. Não como um juiz cruel, mas como um pai que cura. Porque Deus não te confronta para te ferir. Ele te confronta para te libertar. Hoje você pode escolher continuar fugindo, ou pode dobrar os joelhos e dizer, Espírito Santo, mostra o que eu preciso ver. Eu não quero mais fugir. Eu quero ser corrigido para ser conduzido. E quando essa oração for sincera, a voz dele vai vir. Clara, profunda, inquestionável.
E você vai descobrir que o confronto que você mais temia era, na verdade, o início da liberdade que você sempre pediu. O Espírito não fala onde há idolatria por controle. Você ora pedindo direção, mas já estabeleceu os limites do que Deus pode dizer. Você pede que o Espírito Santo fale, mas, inconscientemente, quer manter o controle do processo, do tempo, do resultado. Você entrega o volante, mas com as mãos ainda segurando firme no painel, pronto para puxar de volta se algo sair do esperado. E essa tentativa de controlar tudo é uma forma sutil de idolatria. Porque onde você coloca o controle absoluto, ali está o seu Deus. E o Espírito Santo não fala onde o coração está dominado pela necessidade de controle. Controlar é querer prever. É querer que Deus se encaixe no que você acha mais seguro, mais lógico, mais viável. Mas a voz do Espírito Santo nunca se curva ao conforto. Ela conduz para lugares que você nunca teria coragem de ir sozinho. Ela quebra estruturas, desafia estratégias, cancela agendas. E por isso, quem é viciado em controle espiritualiza a resistência. Diz que está esperando confirmação, que ainda não sentiu paz, que precisa orar mais, quando na verdade está apenas tentando manter Deus dentro de um sistema que preserve sua autonomia. Mas não existe condução divina sem entrega real. E não existe entrega real onde há idolatria por controle. O Espírito só assume a direção quando você solta completamente. E isso para muitos é assustador, porque significa abrir mão do domínio emocional. Significa aceitar caminhos que não foram planejados. Significa confiar quando não há lógica, quando não há sinal visível, quando tudo dentro de você pede por segurança. Mas a voz do céu está dizendo: confia em mim. Essa idolatria pelo controle não aparece de forma escandalosa. Ela vem camuflada de prudência, de zelo, até de maturidade. Você diz que é só cautela, mas no fundo é medo. Medo de perder algo, medo de ser enganado, medo de errar. E o medo, quando não é vencido pelo amor perfeito, se transforma num altar disfarçado. Um altar onde você é o centro, onde tudo gira em torno da sua segurança, do seu plano, da sua visão. E o Espírito Santo não habita em altares erigidos para o ego. Você precisa entender que controle não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é domínio próprio, não domínio do futuro. É paz no meio do desconhecido, não garantia de que tudo vai sair como planejado. Deus não se compromete com o seu roteiro, Ele se compromete com o seu propósito. E quando você insiste em manter o controle, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti até certo ponto. E esse ponto é exatamente onde o Espírito para de falar. Não por vingança, mas porque Ele só se manifesta plenamente onde há total rendição. Você pode estar pedindo respostas, mas sem perceber, está exigindo que elas venham do seu jeito. E isso silencia a presença, isso apaga o fogo, isso impede o mover, porque o Espírito Santo não é seu assistente, Ele é Senhor, Ele não é seu sócio, Ele é Rei, Ele não negocia governo, Ele governa. E quando encontra um coração completamente entregue, Ele fala com clareza, guia com poder, conduz com firmeza. Hoje é o dia de derrubar o altar do controle, de quebrar a lógica que você ergueu como escudo, de admitir: Senhor, eu tenho medo, mas eu confio, eu solto o controle. Porque quando você faz isso, você se liberta da ansiedade, se liberta da ilusão de segurança, se liberta da necessidade de entender tudo. E entra no lugar onde o Espírito fala, porque agora ele tem espaço para agir. Se você quer escutar a voz dele com nitidez, precisa tirar suas mãos do volante, precisa deixar que o Espírito trace a rota, escolha a estrada, decida o ritmo, porque o destino é dele, e só quem entrega o controle vive os milagres que não cabem na lógica, nem nos planos, nem na previsibilidade de quem prefere dirigir do que ser guiado.
Quando a vaidade espiritual sufoca a voz do céu. Você ora, jejua, lê a Bíblia, serve, ministra, lidera. Por fora parece alguém maduro, comprometido, cheio do Espírito. Mas, sem perceber, algo começou a crescer silenciosamente dentro de você. Um desejo disfarçado de zelo, uma preocupação exagerada com a imagem espiritual que transmite. Um cuidado em parecer sempre forte, coerente, usado por Deus. E esse desejo se transforma em vaidade espiritual. Um veneno sutil que não te afasta da aparência de santidade, mas te distancia da essência da escuta. A vaidade espiritual não se manifesta com arrogância declarada. Ela se mostra na dificuldade de admitir que precisa ouvir, que ainda tem áreas cegas, que ainda precisa ser corrigido, que não sabe tudo. E quando você começa a viver para sustentar uma imagem de alguém que escuta a Deus, você para de escutar. Porque o Espírito Santo não fala com quem está mais preocupado em parecer do que em se render. Ele não se manifesta onde a performance tomou o lugar da dependência. Muitos líderes, ministros, cristãos ativos já não ouvem mais a voz do Espírito. Não porque pararam de buscar, mas porque passaram a buscar para alimentar sua reputação espiritual. Tudo é para fortalecer uma identidade construída, não para nutrir uma intimidade sincera. Você quer ter sempre uma palavra certa, uma resposta afiada, uma unção visível. Mas por dentro a escuta está embotada, porque a vaidade endurece, ela sufoca a humildade, e sem humildade não há escuta. Você já se pegou orando mais por obrigação do que por desejo? Já sentiu que lê a Bíblia apenas para preparar algo e não mais para ser alimentado? Já percebeu que, ao ser confrontado, sua primeira reação é justificar sua espiritualidade? Esses são sinais claros de que a vaidade espiritual tomou lugar onde deveria haver fome, sede, vulnerabilidade. E o Espírito Santo resiste ao soberbo, mesmo que o orgulho esteja camuflado de santidade. A vaidade espiritual cria filtros. Você só escuta o que confirma sua imagem. Só recebe o que te fortalece publicamente. Rejeita o que expõe fraquezas. Foge do que te lembra que você ainda é um vaso de barro. Mas o Espírito Santo fala de dentro para fora. Ele não está interessado na fachada. Ele quer transformar o interior. E, se necessário, ele vai permitir que a imagem externa se desfaça para que a escuta interna seja restaurada. É por isso que, muitas vezes, Deus permite o silêncio, não como ausência, mas como correção. Ele permite que você sinta o vazio da performance, que perceba que, apesar do reconhecimento dos outros, você já não o escuta mais como antes. Porque o céu não valida a vaidade, por mais espiritual que ela pareça. O céu só se move onde há verdade, onde há espaço para quebrantamento, onde há coração contrito. Hoje, o Espírito Santo quer rasgar essa aparência que você construiu com tanto esforço. Não para te expor, mas para te libertar. Para te lembrar que você não precisa sustentar nada. Que você foi chamado para depender, não para impressionar. Que ouvir a voz de Deus é uma consequência da intimidade, não da imagem. Se você reconhece que, de alguma forma, começou a buscar mais reconhecimento do que presença, mais prestígio do que profundidade, então esse é o momento de se despir, de dizer: Senhor, eu quero voltar a ser aquele que ouve, não o que impressiona, não o que lidera, não o que ministra, mas o que escuta. E quando essa oração vier do fundo da alma, o céu vai responder. Porque a voz do Espírito é clara para quem já não precisa provar nada, apenas obedecer. A impureza emocional que distorce tudo o que Deus fala. Você ora, escuta, busca uma direção, mas dentro de você existe um filtro invisível, um campo de distorção que altera tudo o que o Espírito Santo tenta dizer. São as suas emoções não tratadas,
suas feridas não curadas, seus traumas não reconhecidos. E por trás de toda essa dor acumulada, nasce uma voz que parece espiritual, mas não é. É a voz da alma ferida, ecoando em cima das palavras que Deus está tentando te dar. E enquanto você não encarar isso, continuará acreditando que está ouvindo o Espírito, quando na verdade está apenas ouvindo suas próprias dores falarem mais alto. A alma contaminada contamina a escuta. Se você está ressentido, escuta tudo com um tom de rejeição. Se está ferido, interpreta o silêncio de Deus como o abandono. Se está em idolatria emocional, transforma qualquer emoção forte em confirmação divina. E assim, você vai se perdendo no labirinto do que sente, achando que é o céu se manifestando, quando na verdade é o seu interior clamando por cura. E Deus até tenta falar, mas tudo que ele diz passa por esse filtro emocional e chega até você com outra forma, outro sentido, outro propósito. Um propósito que parece divino, mas nasceu da sua necessidade de compensar a dor. É por isso que há pessoas que dizem estar sendo guiadas por Deus, mas suas decisões geram destruição. Que afirmam ter ouvido a voz do Espírito, mas agem movidas por rejeição, por inveja, por orgulho, por medo de serem esquecidas, trocadas, diminuídas. Não perceberam que suas emoções ainda governam o lugar de onde a voz deveria ecoar com clareza. E o Espírito Santo não vai competir com isso. Ele não se impõe sobre um coração que ainda está cheio de vozes não resolvidas. Você pode até parecer forte espiritualmente, mas se ainda carrega dentro de si amargura, raiva, inveja, desejo de aprovação ou dependência afetiva, tudo o que o céu tentar dizer será contaminado. Porque o Espírito Santo não grita para ser ouvido, ele sussurra, e quem tem ruídos internos não consegue discernir sussurros. A voz de Deus não briga com a sua alma. Ela espera que a sua alma se aquiete, que as feridas sejam entregues, que as emoções sejam confrontadas, e só então ela se manifesta com nitidez. Há pessoas que dizem, Deus me falou para fazer isso, mas no fundo estão tentando provar algo para alguém. Estão tentando responder um abandono. Estão tentando preencher um vazio com missão, com ministério, com exposição. E quando esse é o motivo, a escuta está completamente comprometida, porque Deus não fala para sustentar sua dor, Ele fala para curar você. E isso exige coragem. Coragem para admitir que você está ouvindo errado, que suas decisões não estão alinhadas com o Espírito, mas com o desespero de uma alma que ainda não descansou. Você precisa olhar para dentro, precisa perguntar, o que dentro de mim ainda não está limpo? Que área da minha alma ainda distorce o que Deus fala? Será que estou buscando ouvir a Deus ou buscando um escape emocional? Porque o Espírito Santo só fala com clareza em ambientes de verdade. E a verdade, às vezes, dói, mas liberta e cura e abre os ouvidos novamente. Hoje Deus quer restaurar sua escuta emocional. Quer tocar nas áreas da sua alma que você esconde até de si mesmo. Quer limpar os filtros que ainda distorcem sua voz. Quer que você pare de confundir desejo com direção, sentimento com convicção, carência com chamado. Porque só quando o seu interior estiver limpo, a voz do céu se tornará novamente incontestável. Se você quer voltar a ouvir com clareza, ore com sinceridade. Espírito Santo, eu te dou acesso às minhas emoções. Cura o que me impede de te ouvir com pureza. Eu não quero mais escutar o que desejo, quero escutar o que tu queres. E essa oração, simples e verdadeira, pode abrir o espaço onde o Espírito voltará a falar sem distorção. Porque agora, finalmente, o interior está pronto para escutar. O silêncio de Deus é um grito contra sua surdez espiritual. Você já se sentiu ignorado por Deus?
Já orou dias, semanas, até meses, sem sentir uma resposta clara? Já buscou uma direção, uma palavra, um sinal, e o que veio foi apenas silêncio? Esse tipo de silêncio, muitas vezes, não é ausência, é resposta. É o último recurso de um espírito que já tentou de muitas formas falar com você, mas você não ouviu. Você pediu direção, mas rejeitou correção. Pediu consolo, mas se recusou a perdoar. Pediu palavra, mas não quis se submeter. E então o céu silenciou. Não porque Deus não te ama, mas porque Ele sabe que continuar falando com um coração surdo é desperdiçar sementes em terra endurecida. O silêncio de Deus é o eco de uma resistência não tratada. É o sinal de que o Espírito já te deu direções que você ignorou, que já revelou caminhos que você se recusou a seguir, que já te confrontou, mas você escolheu adiar. Você buscou experiências emocionais, quando Ele queria te dar profundidade. Você buscou alívio, quando Ele queria arrependimento. Você buscou visões, quando Ele queria obediência. E agora, o silêncio é o único som que sua alma reconhece. Um silêncio pesado, que parece ausência, mas é presença não correspondida. Esse silêncio também é misericórdia, porque às vezes Deus se cala para que você perceba o quanto está longe, o quanto está distraído, o quanto está endurecido. Ele se cala para ver se o silêncio gera sede, para ver se, sem palavras, você volta para o lugar da escuta, para ver se, sem respostas, você volta a buscar a presença, não pelos benefícios, mas pelo amor. O silêncio de Deus não é castigo, é chamada, é convite, é alerta, é o grito que diz: você ainda me ouve? Quando o céu silencia, você precisa rever o último lugar onde Deus falou. Qual foi a última palavra clara que o Espírito te deu? O que foi que Ele mandou você fazer e você não fez? O que foi que Ele pediu que você deixasse e você ainda mantém? Porque o silêncio não vem do nada. Ele sempre é precedido de direção não obedecida. E o Espírito não é repetitivo com quem é resistente. Ele fala até onde encontra espaço. Depois se cala, não por vingança, mas para preservar a santidade da sua voz. É nesse lugar de silêncio que você descobre se sua fé é baseada em sentimentos ou em aliança. Porque se você só se move quando ouve algo, sua fé é frágil. Mas, se você permanece mesmo sem escutar, então está sendo lapidado. O silêncio testa a profundidade da sua entrega, e o Espírito, mesmo em silêncio, continua presente, observando, tocando, esperando que, no meio do silêncio, brote uma nova fome, uma nova escuta, uma nova entrega. Você precisa fazer uma escolha. Pode continuar tratando o silêncio como abandono, se afastando cada vez mais. Ou pode reconhecer que o problema não é que Deus parou de falar, é que você parou de obedecer, que você ouviu, mas não respondeu, que você sentiu, mas não se moveu, que você entendeu, mas resistiu. E então o céu se calou. Mas há esperança, porque o mesmo Espírito que silencia é o que deseja restaurar a escuta. Basta um gesto de rendição, basta um arrependimento sincero, basta um momento de verdade, um joelho no chão, uma oração quebrada, um pedido real. Senhor, fala comigo de novo, me mostra onde eu endureci, me leva de volta à sensibilidade que eu perdi. E quando essa oração vier do Espírito, o silêncio vai se quebrar. Deus não quer que você viva em silêncio. Ele quer falar com você. Ele quer conduzir você. Ele quer se revelar a você. Mas antes, Ele quer saber se você ainda é capaz de escutar. E se for, hoje mesmo, o som da sua voz pode voltar a ser ouvido. Não por força, não por emoção, mas por rendição. Porque o silêncio de Deus sempre será um grito de amor, para quem ainda tiver ouvidos espirituais para escutar. A voz do Espírito está mais perto do que você imagina.
Você passou tanto tempo acreditando que precisava de mais unção, mais experiência, mais preparo, mais santidade, que esqueceu de algo essencial. O Espírito Santo não se manifesta porque você é perfeito, mas porque ele é gracioso. Ele não espera você se tornar alguém inalcançável para se comunicar. Ele escolheu habitar em você justamente por saber o quanto você precisa dele. A sua voz não está distante, não está presa ao alto de uma montanha, nem escondida atrás de um véu de religiosidade. Ela está perto, tão perto que, se você se calar agora, pode senti-la sussurrando dentro de você. Talvez você tenha vivido preso nos erros que discutimos até aqui. Talvez tenha falado demais e escutado de menos. Talvez tenha buscado resultados imediatos, sufocado pela ansiedade. Talvez tenha se acomodado a uma rotina religiosa que excluiu Deus do inesperado. Ou talvez tenha se ferido tanto, se contaminado tanto com mágoas e frustrações, que sua alma ficou ruidosa demais para discernir a presença que nunca deixou de estar. Mas há algo que você precisa entender agora. A voz do Espírito nunca deixou de chamar por você. Ela não grita, porque o amor verdadeiro não força. Ela não invade, porque a presença de Deus é cortês. Ela espera, observa, sonda. E quando encontra um coração disposto, não perfeito, mas quebrantado, ela se faz ouvir. Às vezes, como um incômodo que você não sabe explicar. Às vezes, como uma paz que você não consegue ignorar. Outras vezes, como um versículo que reaparece em todos os lugares, ou como uma oração que volta à sua mente, mesmo quando você não está tentando orar. A voz do Espírito é sutil, mas insistente. E se você ouviu este vídeo até aqui, talvez ela já esteja te tocando agora mesmo. Você não precisa buscar em lugares distantes o que o céu já plantou dentro de você. O Espírito Santo não é um visitante, é um residente. Ele não é um mestre ocasional, é um companheiro diário. Mas para escutá-lo, você precisa mudar a postura da sua alma. Precisa parar de tentar controlar tudo, de buscar o que confirma seus próprios desejos, de querer parecer alguém maduro, quando na verdade ainda está ferido. Precisa parar, respirar, se render e dizer: eu estou pronto para ouvir de novo. A voz dele está esperando por um espaço de verdade, por uma pausa em meio à sua correria, por um momento em que seu coração diga: fala comigo, mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que doa, mesmo que mude minha rota. Fala comigo, porque eu não quero mais viver no automático. Eu não quero mais me mover sem direção. Eu não quero mais me acostumar com o silêncio quando o Senhor está aqui, tão perto. Não espere mais sinais grandiosos. Não fique esperando trovões, visões, experiências sobrenaturais. A voz do Espírito pode até vir assim, mas quase sempre ela vem como veio a Elias, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Um sussurro que só escuta quem se cala, quem silencia as vozes do medo, do orgulho, da pressa, da mágoa, da religião. Quem escolhe escutar com o coração, não apenas com os ouvidos. Hoje é o momento de voltar, de admitir que errou, que resistiu, que se confundiu, mas que ainda deseja escutar, porque Deus nunca parou de falar. Ele só está esperando que você volte a ouvir. E o mais lindo é que quando você volta, Ele não te acusa, Ele não cobra, Ele acolhe, Ele sussurra: eu nunca fui embora. Eu só estava esperando você querer de novo. E esse sussurro é tudo que sua alma precisava. Agora que você sabe disso, só resta uma pergunta. Você vai continuar em silêncio ou vai responder à voz que sempre esteve perto, chamando pelo seu nome, pedindo apenas um coração disposto a ouvir? A decisão é sua, mas se você decidir escutar, prepare-se, porque a voz do Espírito é suave, mas tem o poder de mudar tudo.